ELN desmente o governo colombiano e alega que não existe nenhum acordo de paz estabelecido com Gustavo Petro. Israel, através do Ben-Gvir, faz a visita polêmica a uma mesquita que provoca uma série de consequências para os árabes, inclusive com o ataque do Hamas. A Ucrânia, também considerando que Israel está indo para o lado russo da força, começa a desconfiar de quem que Israel apoia no conflito Rússia e Ucrânia. E para finalizar o nosso vídeo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia promete aos Estados Unidos reverter todos os investimentos, assim como eu disse para vocês, em um grande ataque nas profundezas ali do território da Rússia. E a Rússia, não deixando barato, lança aí um navio super importante, pessoal, para fazer uma visita, entre aspas, né? No Atlântico, no Índico e no Mediterrâneo, carregados com mísseis Zircon. Não sei se a pronúncia está perfeitamente correta, né? Mas que tem capacidade. É um míssil hipersônico que não é percebido ou não é defendido por nenhum tipo de defesa aérea conhecida hoje. É claramente uma ameaça ao mundo ocidental. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, segue lá que é super importante. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, pessoal, sensacional, hein? Isso ajuda bastante, afinal, a minha profissão é uma recompensa pessoal, profissional e financeira também, tá? Se não puder, pessoal, só seu like, seu engajamento, sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve o cancelamento do acordo de paz entre Colômbia e a ELN. Para falar a verdade, segundo a ELN, o acordo de paz nunca chegou a existir de fato. O que chegou a existir foi o governo colombiano, através de um decreto, sem consultar o Exército de Libertação Nacional, assinando o acordo em nome da guerrilha. Mas isso não existe. Só para a gente entender um pouco mais o contexto, a Colômbia foi um país que durante a Guerra Fria teve a insurgência de uma série de guerrilhas, que na época tinham como objetivo a instalação do socialismo no país, só que foram perseguidos pelo governo, inclusive também com a ajuda dos Estados Unidos e tal, e acabaram migrando para as florestas, participando de tráfico, de crime, coisa que valha tal. Então, eles acabaram virando grupos criminosos. O mais conhecido é as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que conseguiram fazer o acordo com o governo em 2016. Hoje, atuam com um partido político chamado de Comunes, inclusive com membros no parlamento e tal. O que a Colômbia tinha anunciado Gustavo Petro é que os acordos mais ou menos desses moldes tinham sido feitos com a ELN e outros 3 grupos super importantes. O que a ELN garantiu é que esse acordo não aconteceu. O que aconteceu foram diálogos pela paz, estabelecidos no dia 21 de novembro e no dia 12 de dezembro, que pediram como se fosse uma espécie de reunião entre a ELN e o governo colombiano para estabelecer os moldes da paz. Mas como o governo colombiano se precipitou, segundo a ELN, e divulgou a paz em nome do grupo, sem consulta ao grupo, o acordo está desfeito. Inclusive, o Gustavo Petro também anunciou, pessoal, que a Colômbia não tem mais o acordo de paz estabelecido com essas guerrilhas. Isso, claro, é bastante preocupante, visto que a Colômbia é um país que tem uma incidência de violência muito grande, estava tentando estabelecer ali, né, alguns acordos regionais, reabriu as fronteiras, por exemplo, com a Venezuela e tal. E isso é um recrudescimento e é uma possibilidade, claro, de aumento da violência no país. Tivemos também notícias importantes acerca de Israel. A gente bateu um papo aqui no passado recente sobre as eleições em Israel. Pessoal, depois de várias trocas de governos consecutivas, o Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, né, conhecido o apelido dele lá, que tinha eleito como primeiro-ministro, tentou formar ali um governo, não conseguiu várias vezes, teve que dissolver o parlamento, convocar novas eleições uma série de vezes, principalmente porque, além dele ter sido governante durante uma série de governos consecutivos, ele também está envolvido em escândalos de corrupção. Dessa vez, para conseguir formar sua base no parlamento, ele teve que fazer alianças com grupos que não partem muito dos seus princípios ideológicos, que a gente vê a mídia chama muito da extrema-direita ali em Israel. Então, grupos que, por exemplo, não aceitam que a Cisjordânia tenha que ser independente e sim pertencer ao Estado de Israel, defendem a construção de assentamentos judeus, grupos, por exemplo, que atuam contra a parada LGBTQIA+, por exemplo, uma educação muito mais formal, inclusive de palestinos que vivem em Israel, de uma educação judaica, então o recrudescimento das relações. E para piorar ainda mais, o sinal de alerta já tinha sido ligado, né, as tensões elas tendem a aumentar. Lembrando que ano passado, 2022,
Foi um ano muito complicado nas relações entre palestinos e judeus, principalmente pelo grupo chamado de Jihad Islâmica, que é ainda mais radical que o Hamas, tá? Tem que estar bem claro isso. Israel foi na Cisjordânia, na faixa de Gaza, dominou vários dos seus líderes e teve uma série de ataques, tal, foi bem complicado. Então, já era um prenúncio da possibilidade de um ano complicado, o que foi 2022. Com a eleição do Benjamin Netanyahu, com essa base mais direita, nacionalista, anti-Palestina, a tendência é que seja muito pior, claro. O Ben-Gvir, que talvez seja a principal caricatura disso, liderança, né, do partido Poder Judeu, ele ganhou o ministério do Benjamin Netanyahu e, dentre outras propostas polêmicas ali, ele foi fazer uma visita a uma mesquita, em um espaço que é de Jerusalém. E deixando bem claro, Jerusalém, na prática, pertence a Israel. Vamos ser justos aqui, né? Pode ser que nas ideias, ao acordo de paz, não, mas na prática, até a Constituição de Israel mudou recentemente e considerou que Jerusalém é a capital única e indivisível do Estado judeu, tá? O que gerou grandes críticas, claro, dos árabes. E ele fez uma visita a uma mesquita. Segundo o Ben-Gvir, não tem nenhum problema fazer isso porque ele não orou ali. Mas segundo os árabes, os muçulmanos, já existe essa tensão no ar, mesmo sem fazer uma oração que só é permitida para muçulmanos naquele espaço, isso já foi uma espécie de, sabe, cutucadinha. Olha, a gente que domina, estou fazendo a visita, é a direita agora que comanda Israel, tal. Já teve retaliações no sentido de frases mesmo, né? Da Turquia, do Catar, da Jordânia, que está muito mais envolvida nos processos de paz, e o Hamas já fez um ataque em Israel como resposta. Condenou o ato e fez o ataque em Israel como resposta. Ou seja, não prevejo um ano tranquilo para a questão palestina em 2023. Falando ainda de Israel, a gente teve críticas, inclusive, por parte da Ucrânia. Porque, segundo a Ucrânia, o governo de Israel, o novo governo, o anterior não, tá? O anterior se recusava, segundo a Ucrânia, a conversar ali com os russos. Mas esse atual agora, ele fez uma negociação com o Lavrov. É o Eli Cohen, né? Que é como se fosse o ministro das Relações Exteriores atual de Israel. Ele fez uma conversa com Lavrov, e nessa conversa, não foi divulgado, obviamente, né, o que foi falado, mas Israel promete atuar como se fosse um mediador nas negociações. Lembrando que no princípio dos conflitos, Israel tentou fazer esse papel. Não pegou muito bem, a Rússia achava que Israel era muito mais pró-OTAN, pró-Estados Unidos, não pegou muito bem, vamos ser sinceros, tá? Israel acabou apoiando muito mais o lado ucraniano. A Turquia acabou sendo esse grande mediador, né? Quando aconteceu o acordo do Mar do Norte, tá? Aliás, do Mar Negro, né? Quando aconteceu, o acordo foi mediado pela Turquia. Mas, enfim, né? Teve negociações. A Ucrânia já considerou que isso foi um abuso, porque não se deve conversar com o Estado que pratica atentados, ataca a área de civis e essas coisas. Israel se defendeu e falou que, na verdade, não tem nada disso. Israel vai se tornar um Estado neutro, pelo menos a princípio, e tentou fazer um princípio de conversa com os ucranianos, mas quando Israel fez o telefonema, não foi respondido pela Ucrânia, diferente da Rússia, diferente do Lavrov, que aceitou fazer parte das negociações. E aí, será que Israel está partindo para o lado Rússia da força? Lembrando, pessoal, que é um governo mais nacionalista e, em geral, pensam mais nos interesses próprios. Se economicamente a Rússia ajuda mais Israel do que a Ucrânia, pode ser que Israel mude um pouco sua postura e fique mais do lado neutro, aceitando fazer acordos com os russos. A Ucrânia fez uma resposta ali, né, para os Estados Unidos, agradecendo a ajuda que vem sendo dada e, inclusive, prometeu resultados positivos e ataques profundos ao território da Rússia, tá? Isso vem dentro de uma base, né, de negociação, de pronunciamentos, em que representantes da Ucrânia garantiram que teve ali sim um ataque que foi feito ao prédio, tal, não assumiu o ataque, mas disse que estava super feliz, né, que os ataques de fato aconteceram, e que a Ucrânia para 2023 vai partir para cima e dominar mais território dos russos. Talvez isso faça parte de uma propaganda dos ucranianos de tentar convencer o OTAN e o mundo ocidental, novamente, né, o Zelensky falou isso no Congresso americano, tal, olha, vocês não estão lutando contra a Rússia, vocês não estão lutando a favor da Ucrânia, vocês estão lutando a favor da liberdade, a favor da democracia e tal. Óbvio, né, pessoal, é narrativa para tentar convencer os caras, tá? Porque geopolítica, de novo, não tem bonzinho, né, de nenhum dos dois lados. Mas faz parte da retórica ucraniana e prometeu a vitória, hein? Será que o Zelensky vai entregar para 2023? Sei não, hein? A Rússia, inclusive, vendo esses acordos com o mundo ocidental,
já não são mais ofensivas, assim. Não ofensiva direta, mas em geopolítica, uma atitude ela conta demais, né? E a Rússia, ela lançou ali um navio de guerra hipersônico, na verdade com mísseis hipersônicos, né, os mísseis Zircon, que não possuem nenhum tipo de defesa, nem de defesa antiaérea, né, de escudo aéreo, não existe, tá, esse tipo de defesa. Ah, inclusive, foi até uma crítica, também esqueci de falar, tá? Uma crítica da Ucrânia. A Ucrânia falou, tá vendo? A Israel ajudou a gente com equipamentos e tal, mas quando a gente pediu o domo de ferro, eles não quiseram mandar, porque seria uma atrocidade muito grande com os russos. Então não sabemos ainda de que lado Israel vai se comportar, tá? Mesmo com o Lapid antigamente, agora com Benjamin Netanyahu. Mas enfim, voltando, né? E esse navio, ele vai passar pelo Atlântico, vai passar pelo Índico e vai passar pelo Mediterrâneo. Locais, obviamente, onde tem ali conflito, por exemplo, no Mar da China. Vai estar ali próximo, percebe? Ah, inclusive o Japão, preocupado com isso, já anunciou até que vai ser uma visita ao Biden, tá? O premier japonês vai fazer uma visita ao Biden, muito possivelmente pedindo financiamento para lutar contra russos, norte-coreanos, lutar sim, se proteger, né? Contra russos, norte-coreanos e chineses. Então, esse navio que vai ser colocado, ele é muito mais como um recado à OTAN. Olha, lembrando que existe uma espécie de batalha de mísseis hipersônicos no mundo, tá? E nessa batalha, pelo que as pesquisas indicam, Rússia e China estão à frente. E esse sistema de defesa de mísseis não consegue defender muito bem esses mísseis. Tanto que, por exemplo, no passado, os Estados Unidos, na aliança AUKUS, ele prometeu investir mais, junto com o Reino Unido e junto com a Austrália, no desenvolvimento desses mísseis hipersônicos. É uma chance de você atacar o país sem ser armas nucleares, percebe? Então, essa viagem que vai ser feita é uma pressão para o mundo ocidental. Olha, nós, Rússia, estamos colocando um navio de guerra no Atlântico, no Mediterrâneo e no Índico com mísseis que vocês não têm capacidade de defender. Fique esperto, porque ajudar a Ucrânia pode ser bastante perigoso. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtirem o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.